Fala Dev, eu sou Gabriel Siqueira e seja bem-vindo à sua primeira aula de introdução ao C Sharp. Neste mini curso, iremos ensinar os conceitos básicos e mais importantes sobre a linguagem, e claro, da forma mais easy possível. Eu estou utilizando o Visual Studio 2019 para poder rodar nossa aplicação, pessoal. Então, o primeiro conceito que eu quero ensinar a vocês é o conceito de variável, que é muito, mas muito importante nessa introdução. O que é uma variável? Variável é um objeto capaz de reter e representar um valor. Ou seja, variável pode receber dados e representar esses dados. Eu vou explicar para vocês agora três tipos de variáveis do C Sharp. Com as três principais variáveis. String. String é um tipo de variável para ler aquilo que for texto. Ou seja, seu nome, um endereço, uma mensagem. Para criar uma variável, a gente coloca o tipo dela, que no caso foi string, o nome que a gente preferir, por exemplo, string endereço. E ponto e vírgula para finalizar o comando. Não esqueçam disso. O segundo tipo de variável que eu vou demonstrar para vocês agora é do tipo int, no caso, inteiro. O tipo int ele serve para números inteiros, então 5, 10, 100 e assim por diante. E o nome da minha variável eu quero que ela seja idade, certo? E ponto e vírgula. O terceiro tipo de variável vai ser o do tipo double. O double é para todos aqueles números que tem vírgula, ponto e assim por diante. E o double consegue armazenar números muito grandes também, pessoal. Então, lembre-se disso. E o nome da minha variável double eu vou definir como salário, ok? E ponto e vírgula para finalizar o comando. Bom, nós temos aqui três tipos de variáveis: string, int e double. Então, recapitulando. A variável string é para texto, int para números inteiros e double para números com vírgula e ponto, de uma forma bem simples para vocês. Eu vou comentar aqui para ficar mais fácil também de lembrarem. Tipos de variáveis. Para comentar, pessoal, vocês vão colocar vocês apertam duas vezes essa barrinha e a partir daí tudo que vocês escreverem vai ser um comentário. O comentário não é lido quando vocês falam da programação. É só para vocês organizarem seu código melhor. Tá ok? Feito isso, a gente já tem nossos três tipos de variáveis. Agora eu vou demonstrar para vocês comandos de entrada e saída. O que são comandos de entrada e saída? Comandos de entrada é quando você ou o usuário que você está programando vai inserir um valor. Por exemplo, tem uma mensagem na tela escrita insira seu nome. O comando de entrada que eu vou ensinar para vocês agora é o que vai fazer ele ler aquela informação que o usuário está digitando. O comando de saída é o que vai ser exibido para o usuário. Então, por exemplo, qual é o seu nome? Ele digita lá, Gabriel. Depois que ele aperta no botão OK, por exemplo, aquela mensagenzinha, seu nome é Gabriel. Isso é o comando de saída. É o que vai fazer aquela mensagem retornar ao usuário. Se ficou muito confuso, fica tranquilo que eu vou ensinar detalhadamente para vocês agora. O primeiro comando que eu vou demonstrar para vocês vai ser um comando de saída, que é bem simples. É o console, vocês estão vendo que o Visual Studio já ajuda a gente dando as palavras-chave, então console, ponto, writeline, ok? Vocês vão abrir parênteses e ponto e vírgula para finalizar o comando. Isso aqui, pessoal, é um comando de saída. É aquele comando que eu acabei de explicar que vai retornar a mensagem ao usuário, entendeu? Aquele textinho e tal. O que esse console.writeline vai fazer pra gente? Dentro dos parênteses, a gente pode escrever uma mensagem entre aspas. Toda mensagem que vocês quiserem escrever, vocês vão colocar sempre entre aspas. Lembra? Do tipo texto. Então, por exemplo, meu endereço é... dois pontos. Isso aqui é uma mensagem que eu quero demonstrar ao usuário. Ou seja, vai ficar tudo dentro desse parênteses. Só que, como é que a gente vai demonstrar qual é o meu endereço, por exemplo? Existem duas formas. Vou ensinar da forma mais fácil para vocês, depois de uma segunda forma.
Lembra do nosso tipo de variáveis? Vamos aqui no nosso tipo string, que é para texto, no caso, definir como endereço o nome dela. Eu vou fazer uma atribuição à variável endereço. O que é uma atribuição? Eu vou usar o sinal de igual. Tudo aquilo depois do sinal de igual vai ser alocado na variável endereço. Então, por exemplo, eu vou usar aspas, porque tudo aquilo que for texto, mensagem, nome, sempre tem que ser dentro de aspas, pessoal. É muito importante lembrar. Então, o meu endereço, por exemplo, vou colocar Brasil, certo? O que eu estou fazendo aqui, então? Estou atribuindo a palavra Brasil dentro da variável endereço. Então, a partir de agora, endereço vai ser igual a Brasil. Vai estar valendo, existe esse dado dentro de endereço, ok? Ah, Gabriel, como é que a gente vai fazer para demonstrar aqui dentro do console.writeLine agora? Eu vou colocar, sei lá, simplesmente endereço? É assim que vai funcionar? Não, pessoal, não vai ser assim. Para a gente conseguir exibir a palavra Brasil no nosso textinho aqui, o que a gente vai ter que fazer? Iremos fazer uma concatenação. O que é concatenação? É a gente usar o símbolo mais. Concatenar é juntar, por assim dizer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer essa concatenação com mais com o nome da nossa variável, endereço. Certo? Feito isso, o que vai acontecer? Comando de saída, console.writeLine, vai retornar ao usuário a mensagem. Meu endereço é mais a nossa concatenação, o que a gente definiu aqui em cima como na nossa string do tipo texto, que está valendo Brasil. Eu vou demonstrar para vocês agora como é que vai ficar. Para a gente conseguir visualizar essa nossa mensagem, a gente tem que fazer mais um comandinho, que é o console.readkey. Abre parênteses, fecha, ponto e vírgula. Eu vou até comentar para vocês aqui. Comando para visualização. Aqui. Certo? Eu vou iniciar aqui o programa. Meu endereço é Brasil. O que a gente conseguiu fazer então aqui, pessoal? Comando de saída. Console.writeLine, certo? E é isso aqui, é esse comandinho que está fazendo exibir essa mensagem para o usuário, no caso vocês. A gente deixou dentro das aspas a nossa mensagem que a gente queria colocar para o usuário ver. Sempre tem que colocar a mensagem dentro das aspas, pessoal, nunca se esqueçam. Nós fizemos a concatenação com mais, usando endereço. O que a gente fez com o endereço? Nossa variável do tipo string, que estava recebendo, sendo atribuída à palavra Brasil, que também está dentro de aspas. Por quê? Porque é um texto, uma mensagem ou um nome. Então, entenderam? Simples, tranquilinho, né, pessoal? Então, bora lá. Vou fechar aqui. Bom, então o que a gente já tem aqui? Eu já ensinei um comando de saída para vocês. Agora eu vou ensinar para vocês como fazer um comando de entrada, ou seja, para o usuário digitar o nome que ele quiser e exibir uma mensagem para o usuário. Então a gente vai apagar isso aqui. Nós também vamos apagar a nossa atribuição, já que não vai ser a gente que vai fazer a atribuição, esse usuário vai sair digitando. A gente apaga. Vamos lá então. Aqui foi o comando de saída, certo? Eu vou fazer o comando de entrada de dados para vocês agora. De dados. Vamos lá. A gente vai usar um console.writeLine. Certo? Vocês devem estar se perguntando, ué, ele colocou ali comando de saída e agora está fazendo comando de entrada de dados? Calma aí que eu já vou explicar para vocês. Dentro do console.writeLine, no caso, o nosso comando de saída, a gente precisa exibir uma mensagem para o usuário. Então vamos colocar assim, digite seu endereço. 2 pontos e um espacinho aqui. Aí, lembra daquela mensagenzinha que a gente acabou de ver agora, pessoal? Então, o que vai ser exibido lá agora? Digite seu endereço. O usuário vai poder digitar o endereço dele. Só que a gente precisa que o que o usuário digite dentro da mensagem seja atribuído à nossa variável do tipo string endereço.
E você deve estar se perguntando como é que a gente vai fazer essa loucura. Loucura nada, pessoal. Muito simples de ser feito. O que a gente vai fazer? Vamos digitar o nome da nossa variável endereço. Vamos fazer uma atribuição aqui embaixo. O nosso primeiro comando de entrada de dados vai ser o console.readline. Abre parênteses, fecha, ponto e vírgula. O que o console.readline faz? O console.readline vai, como o próprio nome já diz, vai ler o seu dado, por exemplo. Então ele vai ler o endereço, nossa variável endereço. Dentro dele, a gente não vai colocar nada, pessoal, ok? Vai deixar exatamente o comandinho desse jeito. Feito isso, o que vai acontecer? Toda vez que o usuário digitar o endereço dele, vai ser atribuída a endereço o que o usuário digitar. Então, aqui ó, no nosso comandinho de saída, a gente vai colocar assim. O endereço, dentro de aspas para escrever nossa mensagem, o endereço digitado foi 2 pontos, mais nossa concatenação para ligar nossas variáveis, endereço, que é o nome do que a gente quer exibir. Console.readkey já está feito aqui. Para quê? Para o nosso comando de visualização. A gente vai dar o iniciar. Digite seu endereço. Beleza, tá vendo, pessoal? Não existe um endereço ainda. É o usuário que vai digitar, no caso vocês. Vou colocar aqui. Brasil. Vou apertar Enter. O endereço digitado foi Brasil. Certo? Então vamos lá. O que aconteceu aqui, pessoal? Eu coloquei o comando de saída, certo? O comando de saída foi digite seu endereço. A gente está exibindo uma mensagem para o usuário. Abaixo dele, eu atribuí o comando de entrada de dados. A gente está fazendo com que endereço seja lido e atribuído aquilo que o usuário digitar para endereço. É esse comandinho que vai fazer isso, pessoal, certo? No que ele digitou Brasil, a variável endereço recebeu isso. Então, endereço a partir de agora está falando Brasil. E no nosso comando de saída, console.writeLine, que é o nosso comandinho de saída, eu escrevi uma mensagem. O endereço digitado foi, 2 pontos, nossa concatenação, endereço. Eu queria que eles exibisse a variável endereço. Feito isso, o endereço digitado foi Brasil, certo? E agora, pessoal, vou ensinar vocês mais uma coisinha muito importante, que é a conversão de dados. Vocês vão entender o porquê disso. Vamos lá. Aqui nós temos nossos 3 tipos de variáveis, certo? Comandos de entrada e saída. Vamos lá. Console.writeLine. Eu vou exibir mais uma mensagem para o usuário. Digite sua idade. Ponto e vírgula para finalizar o comando. O que vai acontecer aqui, pessoal? O que é conversão de dados? O que é isso? Tudo que o usuário digitar aqui, no caso igual a gente fez agora com o Brasil, ele vai ser um texto. Só que, lembra que eu expliquei para vocês no começo do vídeo que int é para número? Como é que o programa vai entender que aquilo que está sendo digitado como texto é um número? É agora que entra a palavra-chave, conversão. O que a gente vai fazer? Mesmo esquema. A gente vai digitar o nome da nossa variável que a gente quer que seja atribuída àquilo que o usuário digitar. Sempre, pessoal, ó, sempre coloca debaixo da onde vocês querem que o usuário digite, tá vendo? Por exemplo, coloquei o endereço aqui porque eu queria que ele digitasse o endereço. Então, eu vou colocar debaixo do digite sua idade a nossa variável idade. A gente vai atribuir a um comandinho novo que eu vou ensinar para vocês agora, que é o convert. Convert, ponto. No caso, para inteiro vai ser esse toInt32, certo? Vocês vão apertar para abrir parênteses, fechar parênteses e um ponto e vírgula. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Ele vai pegar o texto que o usuário digitar e converter para inteiro, ok? É o mesmo esquema daqui. Ele vai pegar isso e vai jogar tudo que o usuário digitar para a variável idade, do tipo inteiro. Só que vocês estão vendo que tem um errozinho aqui, né? Por que está esse errozinho? Se você pensou,
Tá faltando console.readline, você acertou em cheio. Porque aqui a gente só está convertendo, a gente não está lendo ainda o que o usuário digitou. Então, dentro do parênteses, a gente vai digitar console.readline, o mesmo comando aqui de cima, abre parênteses, fecha parênteses. A gente só usa um ponto e vírgula por linha de comando para finalizar, tá, pessoal? Então, por isso que eu não coloquei o ponto e vírgula aqui dentro. Se vocês colocassem, vocês podem ver que vai dar erro. Ele até colocou para fora já. Então, não tem como, ok? Feito isso, pessoal, tudo que o usuário digitar agora, mesmo sendo texto, ele vai fazer uma conversão a partir do convert.toInt32 e jogar, atribuir para a variável idade. Então aqui, pessoal, vou fazer mais um comandinho de saída para vocês. Console.writeLine, nosso comando de saída já, que a gente já está acostumado a fazer. A minha idade é 2 pontos. Esse 2 pontos é bobeira minha, não precisa colocar se você quiser, ok? A gente vai fazer a nossa concatenação, que vocês já estão craques nisso, tenho certeza. E colocar a nossa variável idade, que é aquilo que a gente quer exibir, certo? E ponto e vírgula para finalizar o comando. Então vamos lá, pessoal. Digite seu endereço. Brasil, digite sua idade, vou colocar 50 anos. O endereço digitado foi Brasil, a minha idade é 50, tá vendo? Então, isso que a gente digitou é um texto. O programa está reconhecendo como texto. A nossa conversão faz com que ele receba um número e dê certo para a nossa variável do tipo int, tá bom? E para finalizar agora, pessoal, eu vou fazer com vocês a do double, que é a nossa variável salário. Super simples, é o mesmo esquema do que a gente fez agora com a conversão do int, só que agora para double. Então a gente vai lá, console.writeLine, a gente coloca a nossa mensagem entre aspas, digite seu salário. 2 pontos, ponto e vírgula, certo? O que a gente vai fazer? Vai pegar o nome da nossa variável do tipo double salário, que vai ser igual ou atribuída. Usa atribuída que é melhor, viu, pessoal? Eu falo igual por mania. A gente vai fazer a nossa conversão, porque, lembrando, tudo que o usuário digitar é reconhecido como texto e precisa ser feita essa conversão. Convert, ponto. Agora vem o X da questão. A gente está trabalhando com double, né? Não pode ser toInt32 de novo, não faria sentido. Então a gente vai digitar to double, abre, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá dando erro por quê, Gabriel? Tá dando erro por quê? A gente só está convertendo para double. A gente não está lendo ainda o que o usuário está digitando. Então a gente coloca aqui dentro o nosso comandinho de entrada de dados, console.readline, abre, fecha parênteses. Feito isso, tudo que o usuário digitar no salário vai ser convertido e lido para dentro da variável salário. No nosso comandinho de saída, a gente vai colocar console.writeLine, abre parênteses, fecha, entre aspas, para a nossa mensagem. O meu salário é 2 pontos, ponto e vírgula, nossa concatenação com o sinal mais o nome da nossa variável, salário. Ok? A gente vem no nosso iniciar aqui para rodar nossa programação. Aí vem a nossa mensagenzinha. Então vamos lá, agora uma revisãozinha. Console.writeLine, comando para saída de dados, ok? Eu vou arrumar o meu comentáriozinho aqui depois. Exibiu a mensagem, digite seu endereço. Vou digitar meu endereço, Brasil. Ele leu o que eu digitei aqui pelo console.readline e atribuiu a variável endereço. Então agora, a partir de agora, endereço está valendo Brasil. Nosso próximo linha de comando, console.writeLine, digite sua idade. Exibiu a mensagem, agora a gente vai digitar, por exemplo, 18. Ele vai converter esse texto para inteiro, 32, e vai ler o que estou digitando aqui para atribuir dentro da nossa variável idade. Dê Enter, já atribuiu. Agora a idade está valendo 18 anos.
e digite seu salário. Eu vou colocar 1.000, mesma coisa, vai converter para double, vai ler o que eu estou digitando aqui e atribuir para a variável salário. Dou Enter, e aqui no nosso comando de saída, foi o que eu digitei, a nossa mensagem, entre aspas, o endereço digitado foi, concatenando com a variável que eu quero que exiba, Brasil, a minha idade é 18, o meu salário é 1.000. E esse é o nosso primeiro aula do nosso curso de introdução ao C Sharp, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de inscrever e deixar o like, viu? Muito obrigado e compartilhe com seus amigos. Valeu!